CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN. O Wi-Fi piora quando tem muita gente nele? É verdade, viu, Fernanda? O Wi-Fi lento em casa é um problema bastante comum, especialmente quando várias pessoas estão conectadas ao mesmo tempo naquele roteador, né? E por que isso acontece, se piora, né, da questão da conexão, né? Basicamente, o desempenho da rede está diretamente ligado à quantidade de dispositivos conectados, já que aquela banda, ou seja, aquele espaço de transmissão, ele vai ter uma competição por esse espaço de transmissão com os vários dispositivos. Então, cada dispositivo conectado no Wi-Fi vai acabar consumindo parte da conexão, né, que você tem com uma internet. E aí, a partir daí, né, ou seja, cada dispositivo assistindo seus vídeos, jogando, atualizando aplicativos, né, e mesmo televisão, não, televisões Smart TVs conectadas via Wi-Fi também consomem dessa banda. Então, quanto mais dispositivos conectados no Wi-Fi, maior é esse consumo de banda, que muitas vezes não atende a essa a necessidade dos usuários, e acaba ficando uma navegação lenta, né, vídeos que ficam sendo interrompidos nesse caso. Então, essa é uma questão. E aí, a gente tem que entender, né, que essa velocidade, então, ela é dividida entre os vários dispositivos. Outra questão importante é que o Wi-Fi, ele trabalha de uma forma um pouco diferente quando eu conecto via cabo os computadores. No Wi-Fi, como eu tenho uma única frequência de transmissão para aqueles dispositivos, em cada momento, só um dos dispositivos está transmitindo, os outros todos estão apenas escutando a rede. Então, com isso, eu crio um grande gargalo em relação a isso. Então, quanto maior a quantidade de dispositivos conectados no mesmo Wi-Fi, maior essa competição e maior essa fila, né, de atendimento de cada uma das questões. Além disso, além dessa questão, a gente tem também as interferências de outras redes sem fio do mesma região. Hoje em dia, praticamente todas as residências têm uma rede sem fio em funcionamento, e a gente tem um número limitado de canais, né? Ou seja, de frequências. E aí acontece aquela interferência. Se o vizinho coloca a rede Wi-Fi dele na mesma frequência que a sua, isso vai gerar algum tipo de atraso, interferência e erro de transmissão nesse caso. Então, essa é uma questão importante. E aí, né, como evitar que a gente pode fazer isso? A primeira solução é investir num roteador mais moderno, mais rápido, né? Ou seja, esses roteadores que vêm dos operadores, por exemplo, normalmente são bem ruins, bem fracos, que têm bem limitados em velocidade. Então, se eu coloco na frente desse roteador lá conectado nesse roteador da operadora, um roteador melhor, mais robusto, que consegue tratar uma velocidade maior, melhor vai ser essa questão, né, nessa situação. Outra questão interessante é que os roteadores, né, a comunicação do roteador com os dispositivos, ela vai diminuindo a velocidade à medida que eu vou me afastando do roteador. Então, colocar o roteador num local central da casa, por exemplo, é uma boa situação, ou pelo menos no local onde a maioria dos dispositivos estão localizados, né? E aí é uma coisa interessante. E também roteadores que têm aquelas duas frequências, 2.4 GHz e 5 GHz, isso também ajuda, né? Ou seja, o 5 GHz ele tem um alcance menor, mas tem uma velocidade maior, e o 2.4 GHz tem um alcance maior, uma velocidade menor. Então isso também ajuda você conectar com a rede mais adequada naquela distância ou naquela velocidade para isso. Então, algumas dicas aí de como a gente pode melhorar o sinal do Wi-Fi e por que o sinal de Wi-Fi piora, né, quando muita gente usa isso, né? Aí uma pergunta interessante também que me faz, assim, vale a pena eu aumentar a velocidade da internet? Ou seja, eu tenho um plano lá de, sei lá, 300 mega e agora eu quero passar para um plano de 500 ou 700 mega. Isso melhora? Em termos, sim, aparentemente melhora a questão. O que você precisa ter também é um roteador que suporte essa velocidade. Não adianta você contratar, né, e pagar por uma internet de 700 megabits por segundo e ter um roteador que só suporta 300. Então, ou seja, o gargalo está no roteador. Então, a troca do roteador, quando ele é muito antigo, também costuma melhorar bastante a performance da rede Wi-Fi. A pergunta aqui do Kennedy: quando tem muita gente assistindo o jogo em casa, cada um numa televisão, isso lotar o Wi-Fi, né? Exatamente, a mesma coisa. Cada televisão está consumindo uma banda de internet, né? E aí, como o streaming normalmente costuma consumir uma banda bastante grande, né, disso aí, vai ter o gargalo, sim, na recepção. E aí, enfim, eu tô pensando aqui, tem que ter
é uma rede com a capacidade muito alta ou isso também não influenciaria? A rede sim, se você tiver um acesso à internet rápido e tiver um roteador mais novo, né, que tenha o suporte para essa velocidade, você vai ter uma melhora na qualidade do seu Wi-Fi, com certeza. Entendido. Bom, essas aqui são algumas das orientações do Sudré para essa nossa sexta-feira, de como o nosso Wi-Fi vai ficando mais lento à medida que tem mais gente utilizando a mesma plataforma de serviço, não é isso? Exatamente, exatamente. Vamos para os nossos destaques? Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernando. Vamos falar de um viralizou aqui. Normalmente a gente fala de viralizou, né? De um viralizou que já aconteceu, uma notícia que já aconteceu, né? Mas hoje a gente vai falar de uma notícia que vai acontecer, na verdade, né? Hoje, né, sexta-feira, está marcado o retorno dos astronautas da Artemis 2, né, à Terra, né? Isso vai acontecer no horário de Brasília às 21h07, 21 horas e 7 minutos. E aí, quem quiser acompanhar esse evento, diria que histórico, né, para toda a humanidade, vai estar no canal oficial da NASA no YouTube. Então pode acompanhar em detalhes. Vai começar a transmissão um pouco antes e a previsão de chegada, né, de entrada na atmosfera da Artemis 2 no horário de 21 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Que legal, né? Muito bacana, muito bacana. É isso. Bom final de semana para você, bom feriado. Obrigado, Fernando. Obrigado aos nossos ouvintes pelas participações. Um excelente final de semana e feriado para todos. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.